E aí fala como formado em ciências da religião, o fenômeno religioso. O cristianismo tem 2000 anos, o judaísmo, né, um pouco mais. Mas antes de Deus chamar Abraão, antes de Deus se revelar a Abraão, antes de Deus se revelar a Moisés, já havia outros povos que cultuavam divindades. A gente vai entrar no mérito como cristão dizer, não, o nosso Deus é único. O Deus cristão é o único Deus verdadeiro, não há outro além dele, mas eu tenho que pensar, né, agora como cientista, eu tenho que pensar que não, existem outros povos que creem em outras divindades, isso é um fato. Não estou dizendo que essas divindades são Deus, né? Embora, aí, se a gente for olhar o livro, o brilhante livro do Dr. Don Richard, né, o antropólogo que escreveu o Fator Melquisedeque, aí, bom, daí eu vou deixar isso aí, vou deixar no ar isso aí, tá? Vou deixar no ar para ficar um suspense, mas é um papo muito bom, já vi pela, pela tua Deus, expressão aí, o Deus desconhecido, o Deus desconhecido, agnósticos teós, eu vou deixar aí no ar. aquele que Mas fato é Paulo chega lá em Areópago lá, fala, tá vendo aquele Deus desconhecido que até hoje você não sabe quem é? Eu sei. é, imagina, né, só para aguçar o nosso ouvinte, o pessoal que está nos acompanhando, aí, o pessoal que está nos assistindo no YouTube, quando Paulo vai ali, Fabrício, ali na colina de Marte, no Areópago, né? Ele vai ali e ele começa a pregar sobre Deus, né? E os caras, não, seu Paulo, não, por favor, a gente tem vários deuses aqui, nós temos mais deuses aqui do que cidadãos. Se cada cidadão pegar um deus, vai ficar Deus sobrando. Então não leva mal, não é nada pessoal, tá? A gente não tem nem tempo de ouvir a sua fé, a sua crença. A gente gosta de ouvir um assunto novo, mas a gente já tem Deus demais. Só não leva mal, passar bem. E Paulo disse: não, senhor, espera aí. Eu não quero aqui pregar um Deus novo. O Deus que eu quero pregar É é aquele um lá. Deus que é aquele que vocês já cultuam. Como é que é o nome dele? Não, vocês não sabem. Como assim a gente cultua? Não, mas aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Ao Deus desconhecido. É esse Deus aqui que eu quero pregar. É o Deus que você serve e você só não conhece. Opa, então vamos te ouvir. Então vamos te ouvir. E, pá, eu tenho que entrar aqui, Fabrício, eu tenho que entrar porque não queria, só queria dar um spoiler, mas daí quando Paulo começa a falar, ele diz, e esse Jesus ressuscitou. E eles, não, isso aí a gente vai te ouvir outra hora, porque Paulo não disse que Jesus tinha morrido. Ele deve ter sido se empolgado, ali aconteceu alguma coisa, né? Eu acredito que ele estava ali debaixo da graça de Deus, mas entrou o fator humano e ele esqueceu de dizer que Jesus morreu. Dê uma olhada ali na narrativa ali de Atos. A morte faz parte da nossa fé. Se a gente pegar os povos primitivos que tinham culturas, o sentimento religioso, o fenômeno religioso no mundo, Fabrício, meu querido ouvinte, nossos queridos ouvintes, o pessoal que está nos acompanhando aí, nesse trabalho aqui que o Fabrício realiza aí com tanta bênção de Deus, o povo começou o fenômeno religioso por causa da morte. Porque morria alguém, tinha ali uma tribo, tinha ali uma comunidade, morria alguém, era diferente, era o fulano, tá? Vamos dizer ali o caçador, tá? Era o caçador da aldeia. Ele morreu. Tu olha, é o mesmo rosto, é a mesma roupa, é a mesma postura, mas já não fica de pé, não fala, não vê, não sente dor, não se mexe. Ele está num estado diferente. Mas sempre foi um cara ativo, sempre foi um cara caçador, guerreiro, destemido, não tinha medo. Ele deve estar em outro lugar. Aí largava ele no lugar, às vezes enterrava, às vezes botavam no fundo de uma caverna e colocavam ali os seus instrumentos. Era um caçador, as suas armas de caça, os seus instrumentos. E a arqueologia foi achando pessoas assim, e tinha muitos instrumentos pessoais, então ficou evidente que aquelas pessoas foram largadas ali com seus instrumentos. O que queria dizer isso aí? Que as pessoas acreditavam numa vida após a morte. E isso aí é a base do fenômeno religioso. E aí o cara vai dizer, não, mas eu não sou dessas religiões, eu sou cristão, mas e aí, o fundamento da nossa fé é Jesus que morreu e ressuscitou. Nós somos cristãos e tudo que eu experimento como filho de Deus, como cristão, como nascido de novo, é porque alguém morreu e ressuscitou. E esse alguém é Jesus. E olha só, perceba, meu querido ouvinte, você que está nos acompanhando aí, Fabrício, que também aí agradeço a Deus pela tua vida, pela companhia nesse podcast, nessa, nessa conversa aí que a gente está tendo aí bem legal. E os nomes que a Bíblia dá para Jesus: primogênito dos mortos, aquele que vive, aquele que esteve morto e hoje vive, Cordeiro de Deus sacrificado em favor do mundo antes da fundação do mundo.
as figuras como a Bíblia mostra Jesus, olha o Apocalipse lá, aquele que tem a aparência de um cordeiro como se fosse morto, primogênito dos mortos, ou seja, o único que morreu, ressuscitou e não morreu de novo. Todos que morreram e ressuscitaram, morreram de novo, né? Mas Jesus morreu uma única vez, ressuscitou e não morre mais, é imortal, ao único eterno, Deus invisível, imortal. Então a Bíblia reforça, realça essa figura. Paulo, quando vai lá conversar com a igreja de Corinto, acho que a igreja de Corinto, ele diz, olha, o Cristo que eu prego é esse que ressuscitou, antes o que morreu, o Cristo crucificado. Eu, sabe, né, eu tenho um apreço muito grande pelos nossos irmãos católicos, eu não sou católico, né, sou católico apostólico, eu não sou romano, mas os Protestante. nossos irmãos, eu sou protestante, sou cristão, sou né, ligado à Igreja Batista, mas os nossos irmãos católicos usam o crucifixo, né, que é a cruz com Jesus crucificado ali. E eu gosto muito, Fabrício, quando eu vou numa repartição pública, num fórum, né, já precisei ir, e daí tem lá aquele Jesus crucificado, e eu acho que ele cabe ali, porque imagina o juiz, ele tem que olhar para aquilo, o juiz, o magistrado, o promotor, o operador do direito, né, aquele que vai executar justiça, exercer justiça, ele tem que olhar para aquilo e dizer assim, olha, há 2000 anos atrás um inocente foi condenado, um inocente morreu por uma falsa acusação, eu não posso aqui fazer um julgamento errado. Eu acho que em alguns ambientes isso aí cabe muito bem o crucifixo. Aquele Jesus que é o crucificado, né? Que nos salvou. Morremos para o pecado porque alguém pagou a dívida que a gente não podia pagar, que era de morrer por causa dos pecados. Jesus morreu por causa dos nossos pecados, para que nós pudéssemos morrer para os nossos pecados. Então a morte está muito ligada à nossa identidade de filhos de Deus. Nós morremos por pecado. Eu era um Pablo que não existe mais. O Pablo que Jesus teve misericórdia e morreu por ele é um Pablo que também morreu. É um Fabrício que também morreu. Às vezes, né, vou falar de mim, às vezes parece que aquele Pablo quer ressuscitar, quer voltar, mas ele está morto e uma outra criatura nasceu. Então a figura da morte ela está muito ligada dentro da nossa fé. Então nós discutimos bastante ali nessa pesquisa, Fabrício, a questão da morte, né? Como é que a Bíblia encara, né? E a Bíblia fala, né? Ao homem está destinado a morrer uma única vez. A Bíblia fala bastante sobre a morte. A Bíblia discute bastante a questão da morte. Tá me vendo? Discute bastante a questão. Estou te vendo. Eu tô aqui com o dedinho levantado, eu não sei se você tá Alô? me vendo. Tá me vendo? Estou te vendo, Fabrício. Então Agora eu tá. tô te vendo aí. Fala aí. Não, é que eu não sei como é que tá a sua câmera aí. Eu tava com o dedinho aqui para fazer uma pergunta Mas e vai lá, manda. vou mandar agora. É, No dia de hoje, tá? Para você que está ouvindo e assistindo, no dia de hoje que estamos gravando aqui, eu não sei quando você vai assistir, não sei quando vai para o ar, mas no dia de hoje, no período da manhã, eu estava editando o vídeo de uma outra pessoa que passou aqui, falando, fazendo a temática dela. E a temática dela não é criticando, não, que aquela pessoa trouxe é totalmente pertinente sobre a simplicidade do evangelho. Ok? Porém, ao mesmo tempo que eu também acredito que várias coisas devem ser simples no ensino, no aprendizado, da maneira de se colocar, não ficar colocando coisas que não precisa para complicar, essa questão da morte que você está falando era algo que precisa ser explicado de forma tão mais robusta, porque é o seguinte, quando você leva uma pessoa a Cristo, e nas entrelinhas, você está dizendo para a pessoa que ela precisa morrer. Mas o que é morrer? Se ela nunca morreu na vida dela. Ah, mas a pessoa vai se batizar. Tá, mas simbolicamente ela está fazendo o quê? Ela está se sepultando. Ela está indo para um sepultamento. É algo simbólico. Mas e aqui? Na razão da pessoa? Ela realmente morreu? O que é morrer? Né? Aí você traz esse assunto, porque assim, a morte física é legal no sentido assim, morreu, acabou, que nem você falou, você não consegue colocar a pessoa de pé, a pessoa não consegue mais fazer nada, tá ali. É um cadáver,
é uma pessoa só que sem o fôlego de vida não consegue fazer nada. Beleza, ele morreu, vai ser enterrado. Ou se Jesus quiser ressuscitar aquela pessoa para viver mais um pouquinho, não sei. Mas de padrão, a pessoa vai ser enterrada, vai ter ali o luto da família, as pessoas vão visitar ela em alguns momentos, tal. Só que aquela pessoa não volta mais. Beleza. Aí você leva a falar para a pessoa que ela vai para Cristo, que se ela quiser seguir a Jesus, ela tem que negar-se a si mesma, pegar a sua cruz e segui-lo. Ela tem que morrer para a vida Aí tá o antiga. ponto. Então, ela tem que Aí tá o ponto. morrer para o seu velho homem. Mas o que seria morrer para ela se ela nunca morreu? Então, é algo que falta explicar. Aí, em vez de ser algo simples, acaba se tornando algo complicado. Porque, que nem você falou, Fabrício, eu morri, mas muitas vezes está eu voltando ali. Espera um pouquinho, então, então o velho homem está ressuscitando? Tá querendo? Né? É Tá isso. certo. Mas Fabrício pegou bem o ponto ali, ó. Seguia Jesus. Primeiro eu quero retomar uma coisa que a gente tá falando lá, que a gente não se prepara para a morte. Deveria, mas a gente não se prepara. Parece que a gente tem uma ideia de que é imortal, né? Parece que a imortalidade pegou, tá? Tem aqui o meu tricolor, o meu Grêmio, aqui o tricolor imortal, né? O pessoal acho que se pega muito nessa pegada aí. Mas qual é a ideia que Jesus falou? Aquele que quiser negar aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo e Sim. tome a tua cruz. O que Sim. significa tomar a cruz? Bom, eu saí conversando, fazendo uma entrevista aí com o pessoal da igreja, o pessoal do trabalho, o pessoal da universidade, o pessoal do condomínio, cada um vai ter a sua definição de cruz. Ah, a cruz é o meu trabalho, a cruz é meu professor, a cruz é minha sogra, a cruz é meu filho, a cruz é minha mulher. Mas qual é a definição bíblica, histórica, doutrinária de tomar uma cruz? Significa pegar um instrumento de tortura romano, colocar sobre os ombros, caminhar com ele até o local onde será executado. E de forma Então, maldita ainda. maldito que foi pendurado no madeiro. Então, biblicamente, teologicamente, carregar uma cruz é caminhar para a morte. Ô, Então, Pablo, seguir Jesus. Fala, meu querido, fala, tu que manda aí, velho. não, rapidinho, não perco a linha de raciocínio aqui. Imagine se Tá. nos púlpitos, né, que hoje, que essa graça, essa hipergraça, esse liberalismo que está na igreja hoje, querido, Uhum. venha para Jesus e a sua vida vai ser transformada em bênção. Tá. Agora, se eu falasse assim, queridão, você quer realmente aceitar Jesus? Jesus está te convidando a ser um maldito e um Marte, um cadáver, um zumbi. Você quer? Marte. Você quer? Porque cruz é símbolo de maldição. Maldito De todo morte. aquele que for pendurado no madeiro. Jesus está chamando você para ser maldito, visto pelo mundo. Pelo mundo, você vai ser visto como maldito. E Que forte. o caminhar com essa cruz, com essa maldição, vai te levar à morte. Você vai ter que morrer todo dia. Você quer me seguir? Pergunta se você fizer um Forte. apelo desse aí, amigão. Se alguém vai lá na frente. Eu já falei, Giovanni, o dia que eu tiver a oportunidade de pregar na igreja que eu congrego, eu vou falar assim, gente, como que é? Apelo 2.0. Porque o apelo que fizeram para vocês é 1.0, teve uma atualização, tá? Ensinaram errado para vocês. Tem outro upgrade. Se você entregou a sua vida para Jesus, a sua vida não te pertence mais. Por que você faz as coisas do seu jeito? Se você entregou, é dele, tem que ser do jeito dele. E se você entregou, você estava disposto a estar na cruz, carregar a cruz e morrer. Aí eu te pergunto, você quer refazer o seu apelo ou você quer continuar nessa mentira aí? Ah, 7 passos para mortificar a carne. amarrado, 7 passos. Vai caçar um serviço. Não, mas não, imagina a pregação hoje nos moldes de hoje. 7 passos para mortificar a É. sua carne. 3 formas de morrer para Cristo, Não tem. sabe? Não tem. Tem E se tu começar, 7 formas de ser vitorioso. 7 formas é, de conquistar a sua casa própria. 7 formas de ser. Ah, vai. e ali tu falou, gostei de ouvir, Fabrício. Sempre gosto de conversar contigo, né? Eu e o Fabrício, a gente tem o nosso bate-papo aí durante os dias, aí, não, nem sempre, né? Mas fora aqui do podcast, aqui, fora do canal, que a gente conversa bastante, né? A gente ficou com uma relação bem legal. Tu tocou ali, Fabrício, questão do mártir, né? E essa palavra é muito curiosa, porque mártir, a palavra mártir, etimologicamente, né, no grego ali do Novo Testamento, ela não tem nada a ver com morte, ela tem a ver com testemunho. Lá em Atos, quando os apóstolos dizem escolhei 7 homens, né? Ó, 7 passos, ó. Escolhei 7 homens
de boa reputação, ali está escrito mártir, que é martureu, marturia, né? Que é dar um bom Martíria, né? testemunho. Martíria, né? Martureu, que é dar um bom testemunho. O Estevão, então, ele foi o primeiro mártir, ele morre, e só que e Marte, né, eu estava falando, ele é associado à questão do testemunho. Então, muitos teólogos, muitos biblistas, exegetas, eles vão dizer, não, quando Jesus, né, quando a Bíblia diz que é aquele que morrer, né, que tem que morrer, significa dar um bom testemunho e, se for o caso, morrer por causa da sua fé. No Brasil, por exemplo, né, a gente tem bons pastores, bons pregadores. É possível que a pessoa viva ali 50, 60, 80 anos servindo a Deus e vá morrer ali de uma doença, de uma enfermidade, de um acidente, de velhice, e não vai morrer por causa da sua fé. Mas a pessoa tem que viver uma vida que, opa, se tiver que morrer por causa da sua fé, ele está pronto. É isso. Vamos imaginar que o cara está carregando a cruz. Pode ser que lá no final da caminhada alguém liberte ele e seja inocentado, mas ele está caminhando para morrer. E nós estamos caminhando para morrer. Primeiro porque a morte física vem, e também porque a gente está pronto, tem que estar pronto. Não estou assim, bah, hoje eu vou morrer por Jesus. Não, mas hoje eu vou viver minha fé. E viver a fé até os extremos. Muitas pessoas, sim, vão ter sua fé questionada, muitos vão ter sua fé afrontada, e muitos vão ter sua fé colocada em risco. Então, nós temos ali os termos, né, martiria, martureu, né, estão sempre associados ao dar o bom testemunho, a boa conduta. Não tem nada a ver com morte, mas a gente vai associar Estevão, o mártir, porque ele foi o primeiro a morrer naquele contexto, mas ele morreu por causa do Ah, seu testemunho. testemunho, por causa da sua fé, por causa das suas convicções. Então, a palavra acabou ganhando um status de morte, né, de morrer. E tu vai conversar com os teólogos, tu vai ver ali uma boa, né, um bom grupo. Eles pensam o seguinte: não tem que morrer para ser salvo, né? Claro, para estar na presença de Deus tem que morrer, né? É o único caminho que tem, né? A presença imediata de Deus é por meio da morte. Mas o cara diz, bah, daqui a pouco eu vivi a vida toda, eu não morri por causa da fé, então eu não sou crente. O crente, né, segundo a definição, o entendimento de muitos teólogos, é que eu entro junto, é que tu tem que estar pronto para morrer. Tu tem que levantar de manhã e dizer assim, não, eu tenho que morrer para Cristo. Não, eu vou levantar de manhã, eu tenho que viver para Cristo e pagar o preço que for. Se o preço é ser insultado, eu vou pagar. Se o preço é viver dessa forma, eu vou pagar. Se o preço é morrer, eu vou pagar. Tá pronto para seguir a Jesus, é carregar a cruz. Aqueles que carregavam a cruz não sabiam aonde seriam crucificados, não sabiam o fim que teriam. Muitos, né? Muitos crucificados nem romanos eram, né? Muitos ali, né? Jovens que foram crucificados nem sabiam exatamente para onde estavam marchando. A confiança aliás, a falta de confiança, a falta de certeza. Fabrício, então nós discutimos muito essa questão da morte. Eu quero falar um pouquinho aí, nesse tempo que a gente tem, sobre o ato pastoral, o ato fúnebre, que Uhum. é aquele serviço religioso. Então ali eu fiz mais questões práticas, tá? Eu não ensino como a fazer, porque daí, né, daí, sem ser muito rigoroso no meu juízo, eu entendo que o pastor, o ministro, o obreiro, o presbítero, o diácono, o evangelista, o cara que está à frente de um trabalho, ele tem que saber o básico, né, que é se dirigir ali a uma família enlutada, abrir a Bíblia, fazer leitura, fazer uma oração, cantar um cântico ali, se for o caso, né, se for pedido da família. Muitas famílias não querem um cântico, né, estão muito enlutadas, não têm esse entendimento, né. Outras já não, fazem questão. Mas esse é o básico. Eu não ensino a fazer o ato fúnebre, eu ensino as coisas essenciais. Primeiro, uma vestimenta adequada. Né? Isso pega o pastor desprevenido. Mas quem tem que estar lá de pijama, de chinelo de dedo, de bermuda, com camisa e calça de cor, né? As famílias às vezes botam o que vem pela frente, sabe? Eu trabalho nesse ramo, eu já vi família, o avô tá no hospital, o cara tá dormindo em casa. O hospital liga, ele vai correndo, ele vai com a roupa que tá, ele resolve tudo, já bota em velório, ele fica ali de pijama, fica ali de chinelo trocado, um chinelo de dedo de uma cor, outro. Ele tá ali. Agora o pastor tem que botar uma roupa adequada. Eu nem falo de terno completo, mas uma camisa social, um blazer, uma calça discreta, um sapato adequado. Às vezes os pastores, né? Às vezes o pessoal não usa, o pastor usa tênis, o pastor usa um sapato mais esporte, não tem problema. Mas cuidar o vestuário, né? Para não sobressair, para não passar
uma ideia de desleixo, né? A roupa fala muito sobre a gente. A roupa fala muito. E não falo nem de terno e gravata. Às vezes o cara tá com um terno azul, uma gravata vermelha, uma calça bege, um cinto marrom e um sapato preto. Não, mas eu tô de terno e gravata, mas não tá adequado. Eu, por exemplo, né, não parece, né? Outra vez aqui eu tava também de camiseta, tava de touca, mas eu uso camisa clerical, né? Eu uso camisa de padre, aquela estilo padre, né? Alguns pastores batistas usam, eu também uso. É uma roupa que eu costumo usar nesses momentos, né? Quando faço atos religiosos nesse sentido. Mas se não tô em casa, eu sempre tenho uma roupa mais social no carro para esse tipo de, para qualquer tipo de emergência, inclusive essa. Então eu sempre tenho ali um conjunto de calça e casaco no carro, uma camisa, né, mais elegante, eu sempre tenho ali no porta-mala do carro porque por conta do meu trabalho, inclusive, sempre tem que ter, né? Nada discreto, nada demais, mas que seja discreto, né? Questão do tempo também. O que que vamos fazer? O que que a família quer? Ah, eu sou pastor, eu vou fazer como eu. Não, não. Faz como a família quer. Eu vim aqui, olha, me dirigir à família. Eu vim aqui para prestar minhas condolências, oferecer a vocês, né, os meus sentimentos. Como é que vocês gostariam que fosse? Ah, pastor, a gente queria que fosse assim, que tivesse música. Pode trazer alguém para cantar. Nós queríamos. Ah, o pai gostava tanto do Salmo 23. Pode ler o Salmo 23. Ah, a avó gostava tanto do Pai Nosso. Nós orávamos o Pai Nosso juntos. Faz o Pai Nosso, pastor. Sabe? A família que manda. A família que manda. E é muito importante o momento do pastor. Às vezes o pastor fica preocupado, porque, Fabrício, eu posso falar porque trabalhei nesse ramo, né, de funerária. O serviço funeral no Brasil é um serviço caro, não é barato. Então a pessoa vai comprar um caixão ali, tem caixão ali de valores, né, altos, né? Não vou dizer exorbitante, extravagante, porque valem esse peso, esse valor, mas são valores altos. Aí a família às vezes quer fazer o melhor, levar o pastor ali, não, não, tinha que ter feito quando teu pai estava vivo, tinha que ter feito para tua avó. Não, a tua avó não queria que tu gastasse esse valor. Deixa a família fazer o que tem que fazer. O cara não pode ficar ali regulando a família, a não ser que a família peça uma opinião. A não ser, ai, pastor, olha, será que, né? Daí tu pode dar a tua opinião como pastor, como conselheiro espiritual, mas apoie a família, esteja ali para ajudar. Essas pessoas, muitas vezes, Fabrício, elas não têm o tato de, de parar para comer, parar para ir no banheiro. Às vezes, assim, quem sabe vamos ali tomar uma água. Traz uma comida para pessoas, a pessoa não quer sair dali. E daí a gente fica ali, vamos tomar uma água, vamos comer, vamos, tua mãe não queria que tu tivesse aqui sofrendo, vamos lá. Não, leva uma comida para a pessoa, ó, que trouxe um café aqui, se coloque à disposição, não tente consolar a pessoa, foi melhor assim, ela descansou. Não, minha avó não descansou, minha avó não estava correndo, minha avó não estava. Eu queria que minha avó ficasse aqui. Então não tente. Se coloque à disposição. A melhor coisa para dizer, Fabrício, pessoal aí, espero que vocês nunca passem por isso, né? Que demore muitos anos para passar por isso, né? Porque a gente sabe que ao longo da vida a gente vai passar por 11 perdas significativas, né? Isso é um fato estatístico. Mas a coisa adequada a dizer é chegar assim na pessoa, meu amigo, meus sentimentos, cara, eu sei o quanto tu amava a tua avó, eu sei o quanto tu amava o teu tio. O que que eu posso fazer? Eu tô aqui para te ajudar, cara. Como é que eu posso te ajudar? Tu precisa de alguma coisa? Cara, eu tô aqui, eu vou te dar um abraço, cara. E assim, ó, o que eu puder fazer, tu me diz, cara. Eu vou ficar aqui contigo, vou ficar aqui contigo até o último instante ou até a hora que eu puder. Se coloca à disposição, não seja inconveniente. Não vá lá pro. Muitas pessoas estão trabalhando. Eu tô trabalhando, tá, Fabrício? Aí morre a mãe de um amigo meu. Eu conheço o cara, tenho uma relação, mas praticamente não conheço a mãe dele. Eu vou lá. Mas eu vou também em solidariedade a ele. Eu fico lá 20 minutos. Cara, me dá um atestado de óbito da tua mãe para eu levar no serviço aqui para justificar as horas que eu fiquei aqui. Ah, que deselegante. Não pode ir no velório, não vá. Não pode ir, não vai. Eu recentemente, tu vai te lembrar, Fabrício. A última vez que nós conversamos, eu tava de luto. Naquela semana eu tinha perdido uma pessoa muito querida. E eu tava trabalhando, né? A morte, quando bateu na porta dela, não. Foi, no dia, foi dia de semana, foi quarta-feira. Eu fui no meu intervalo de almoço. Esses tempos também perdi uma pessoa querida, não deu para ir no intervalo de almoço, fui de noite, sabe? Não pode ir, não vá. Não seja pesado para as pessoas. Então, muito importante, assim, a gente quer muitas vezes
tirar a dor da pessoa. A gente quer tirar a dor da pessoa. Isso aí quem faz é Deus. Quem tira a dor da pessoa, quem conforta uma pessoa é Deus. Ah, o tempo. Aqui nós temos um poeta aqui que é teu xará, Fabrício. O Fabrício Carpinejar. Nós temos um poeta aqui, ele tem uma frase, uma fala sensacional. Ele diz assim: o tempo não cura o luto, a fé é que cura o luto. Olha só que frase, ó. Você parece a frase de um pastor, né? Mas é de um poeta, um dos melhores poetas aqui que nós temos, Fabrício Carpinejar. Com Então, o assim, nome ó, não desse, tem com o nome desse tinha que ser bom mesmo. esse, né? Tem que representar, né? Que nível. E Fabrício, olha só, cara, ele pega e diz isso aí parece, essa frase parece uma frase de púlpito, parece de um pastor. Então, assim, ó, minha recomendação, não tente tirar a dor das pessoas, dizer, não chora, tua avó não queria te ver chorando. Cara, tu não sabe como é que era a vida deles, não sabe a relação. As lágrimas da pessoa mostram o quanto ela amava a pessoa querida, a pessoa que partiu. Então, essas coisas é muito importante para o pastor, para os irmãos da igreja, né, terem esse cuidado e objetividade. Assim, o que conta é objetividade. Vamos fazer aqui a cerimônia 15 minutos. 15 minutos. E tá adequado. Não adianta ficar falando 40 minutos, as pessoas querem. O brasileiro, ele tem uma maneira diferente de fazer velório. Ele não quer se livrar, mas ele quer resolver. Então, assim, ele já está ali 24 horas. Não, e ele não faz nada. Nos Estados Unidos, na Europa, eu tô aqui, morreu meu ente querido, eu encaminho para a funerária e fica tudo lá com eles e eu vou para casa. Eu tomo banho, aí eu faço a barba, eu vou me cuidar, ligo para os familiares, né? E o pessoal vem. Aí daqui a 3 dias eu volto lá na funerária e daí nós vamos fazer os atos fúnebres. Então eu já vou descansado, eu vou dormido, né? Alimentado. Aqui não, aqui a gente quer resolver, daí é da nossa cultura, né, Fabrício? A gente quer resolver logo, quer despachar logo e paga um preço caro por isso. E a última parte da minha pesquisa, né? A gente já deve estar indo para o final, é a questão da pastoral de luto. Porque, Fabrício, a vida continua. Perdeu um ente querido, meus sentimentos, estou aqui, o que eu posso fazer, como eu posso te ajudar, mas a vida Olha, continua. Giovanni, E deixa eu te falar, deixa eu só fala, cortar você rapidinho, que vai lá, vai lá, você já vai vai, lá. não, não, você já vai partir para a sua parte final do estudo, e eu acredito que aí você vai conseguir encaixar também com um pouco da visão aqui do nosso canal, que é o posicionamento da igreja para esses últimos dias. Por que que eu estou dizendo isso? Perfeito. Você falou, né, que nós estamos no país onde a perseguição é bem mais branda e tal, não sei o quê. Sim, Porém, vamos dizer que o nosso país comece a passar por uma perseguição, né? As pessoas, além do luto do vizinho, talvez ela vai ter que aprender com o luto dela. Aqueles que não estão de luto, sendo igreja, sendo família, algo que se perdeu há muito tempo, né? Qual deveria ser o posicionamento da igreja nesse momento que você vai falar, que você já vai finalizar, mas encaixa aí um pouquinho aí com a visão do canal aqui, que é o posicionamento da igreja para os últimos dias. E se vier realmente perseguição, a gente sabe que vai ter morte também. E certamente. como que a igreja vai se portar? Porque não vai ser aquela coisa, morreu fulano, talvez o pastor tenha que fazer o velório que morreu uma família, que morreu uma célula que estava reunida, que alguém jogou uma Eu, bomba dentro da igreja, né? Então não vai ser coisas pontuais assim, né? Manda bala. eu vou te dizer uma coisa, Fabrício. Eu já vi perseguição aqui, cara. Ninguém me contou. Quando começou a pandemia, o primeiro ano da pandemia, 2020, eu estava pastoreando ali em Campo Bom, cidade vizinha. A cidade botou toque de recolher. Depois das 9, não podia circular na rua. Tiver circulando na rua de carro, a moto, a pé, era multa, no caso do veículo, apreensão, era um monte de barbaridade. Nós fazia culto 6 horas da tarde, 6h30, para voltar como se bandido fosse. Tratado e agindo como se fosse bandido. Foi a única experiência que eu tive como bandido. Porque eu literalmente, eu voltava do culto me cuidando da polícia, como se bandido fosse. Na época forte da pandemia, as famílias não puderam enterrar seus mortos, não puderam velar seus mortos. Os pastores tinham que fazer ato fúnebre no pé da sepultura, coveiro ali, o profissional ali, sepultando, jogando terra, fazendo, e o pastor falando. O
pastor fazia às vezes 15 minutos, era 10 minutos já com o corpo sepultado, com o corpo enterrado. E o pastor falando ali, a sepultura já fechada, a família mal podendo se despedir. Perseguição eu já vi, cara. E não sei se não vem coisa pior, que Deus se apiede de nós. Piede. Mas, Fabrício, Deus se apiede de nós. Mas, Fabrício, muitas pessoas, sabe, fica assim, ó, eu moro aqui, tu mora aí, né, na tua cidade. 300 quilômetros, tinha um grande amigo, um cara que estudou contigo, morreu, o avô dele, e é um cara que daqui a pouco te prestou um serviço, te recebeu bem, e tu fica triste, eu não consigo chegar. Esse cara vai ser sepultado daqui a 12 horas, eu não consigo chegar em 12 horas, eu não consigo me resolver. Aí tu fica triste, bah, não vou poder, daí tu manda uma coroa de flores, manda ali um telegrama, liga, mas tu não foi no velório, não deu pra ti, cara. Não tem problema, porque depois que esse teu amigo sepultar o avô dele, o pai dele, ele vai ter que fazer um monte de coisa sozinho, que daqui a pouco ele fazia com o vô dele, daqui a pouco ele pescava com o vô dele. Aí entra o teu papel, cara. Tô te usando como exemplo, hein, Fabrício? Me permite te usar como exemplo. Aí daqui a pouco o avô do teu amigo morreu na quarta. Quinta-feira foi sepultamento, não conseguiu ir. Vai no sábado, meu, porque no sábado o pessoal que foi na quarta, na quinta já foi embora. E tá lá o cara sozinho. Vai na quinta. Cara, eu tô aqui, velho. Bato, gostava tanto de pescar com o teu avô, né? Vamos fazer uma pescaria e tu aí, cara. Eu não sei pescar, me ensina a pescar aí. Ah, cara, não tô ligado. Mas como é que tu aprendeu a pescar? Bah, foi meu avô. Cara, me ensina a pescar, sabe? Te coloca, cara. Te coloca, sabe? Tu me deixa te usar como exemplo aí só pro nosso pessoal, o pessoal aí, essa audiência qualificada que tu tem, o pessoal que tá nos acompanhando aí, poder compreender. Sabe, imagina, fala pro teu amigo, cara, eu sei que tu tá desanimado, cara, sei que tá desanimado, mas assim, ó, velho, vamos pescar ali, cara, vamos honrar a história. Me ensina a pescar honrando a história do teu avô. Cara, as pessoas de luto, as coisas mais fáceis da vida são um tormento. Tem um livro muito bom sobre a temática Anatomia de uma Dor, o luto em análise, do C.S. Lewis. Ele conta a experiência dele com o luto. Ele fala que fazer a barba, que levantar de manhã, que tomar um café, são coisas difíceis, são coisas mais comuns. Olha, o cara que é homem, fazer a barba é normal. Levantar e tomar uma xícara de café é normal. Para ele isso era um tormento. Então a gente precisa de apoio. A pessoa que está de luto precisa desse apoio. Ele é tão importante, Fabrício, como o ato pastoral. Porque o ato pastoral, o ato fúnebre, o que, que é? O ato fúnebre cristão, evangélico, protestante, ele não é para salvação da pessoa. A pessoa, a princípio, né, a priori, né, membro da igreja, morreu salva. E também não cabe a nós julgar e dizer se foi ou não, né? Vamos pelo testemunho. A pessoa não, conviveu conosco, estava ali dando um bom testemunho. Entendemos, cremos que foi salvo, e isso entre Deus e a pessoa. Mas o meu papel ali é prestar um conforto espiritual à família. E eu posso fazer isso naquele momento como pastor, mas eu posso fazer depois. A Igreja Católica, por exemplo, tem a missa de sétimo dia. Por que eu não posso fazer a visita do sétimo dia? Cara, eu vim te visitar aqui, ver como é que tu tá, cara. Ah, tu passou esse sufoco aí, né? 7 dias aí, tu tá sem a teu cônjuge, perdeu o esposo. Como é que a gente pode fazer? A gente tá aqui, a gente quer te ajudar, quer te apoiar. Vamos seguir junto. Eu sei que é difícil, né? E às vezes a gente quer entender a dor da pessoa, às vezes a gente não passou por aquilo. Então, seja sincero. Pá, cara, eu imagino que seja muito difícil, né? Eu imagino que seja muito difícil aí, mas vamos recomeçar, vamos continuar, vamos seguir em frente aí. O que eu Então, posso te ajudar? Se mas, coloca mas, à disposição. não, mas o ensinamento que a gente tem não é que a gente tem que entender a dor do irmão, a gente tem que suportar o irmão. E acabou. Ah, entender. Não tem que querer Não, entender. mas às vezes a gente quer entender. Não, mas Não, cara, eu também. é que eu tô Sabe? falando. Às vezes a pessoa É, quer falar que entendeu para falar assim, ah, eu tô tão coitadinho quanto você. Não, querido, você tem que ser o ponto forte da pessoa ali. Amigão, eu não sei o que você está sentindo, ok? Mas eu tô aqui para te apoiar. Você quer derramar em mim, derrama. Você precisa de tal coisa, eu tô aqui. Você precisa fazer tal coisa, eu tô lá. não, Eu vou conviver com a sua dor. Eu não entendo a sua dor. Não foi meu pai que isso é ser morreu. igreja, cara. Não foi minha irmã que Fabrício, morreu, entendeu? Porque mais um de luto, mais um. Já tem uma pessoa é, de luto, mais um. Aí o outro vai lá olha aí, sentir a mesma dor que a pessoa, vai virar dois lutos. E quem vai carregar os dois? Então, isso é papel da igreja. mas o papel da igreja foi o quê? É suportar os irmãos. Carregar, é É, carregar.
O que é suportar? É ser um suporte. Não é porque o irmão é chato, você falar, eu suporto aquele irmão. Não, é dar suporte. A pessoa está sem chão. A pessoa está sem chão. É você que vai dar o suporte para ela. Então não queira falar, eu sei o que você está sentindo. Para. Amigão, o que você precisa? Tá mentindo. Tá O que você mentindo, não precisa? sabe? Você está fraco? Vezes... Eu estou forte. O que você precisa? Bora. Eu não tenho cabeça para ir no cartório. Eu te levo. O que precisa falar no cartório lá? Eu falo. Eu tô tão emocionado que só de lembrar do nome do meu pai eu vou chorar. Eu falo por você. Entendeu? Agora vamos os dois chorar no cartório? Já que eu tô sentindo a dor da pessoa, eu tenho que chorar também.